Uma das coisas que eles falam muito é assim: a gente vai falar com os pais, os adultos interrompem a gente, eles não deixam a gente terminar de falar, né? A gente começa a falar e eles cortam a gente sem a menor cerimônia. A gente não tem direito de expor as nossas ideias, né? E o que eu ouço muito das mães é uma coisa assim, até meio sem pensar. Elas falam, né? Ah, eu amo meu filho adolescente, mas ele parece que tem titica de galinha na cabeça. Você pensa assim, que seu filho parece que às vezes tem titica de galinha na cabeça. Minha mãe falava assim, eu acho expressão o máximo. Ah, é, né? Às vezes parece mesmo que eles têm titica de galinha. Mas não tem, gente. Não é assim que funciona, tá bom? Na verdade, as ideias deles precisam ser consideradas, mas muitas vezes a gente não dá a oportunidade deles exporem. Como eles são muito grandes, né? Parecem homens e mulheres, às vezes a gente tende a achar que eles têm que ter as ideias já de adultos, e não é assim. Ao mesmo tempo, quando a gente se dá ao trabalho, a gente tem a paciência de ouvir o que eles estão falando, mas ouvir de verdade, ouvir de coração aberto, ouvir com a intenção de entender, e não só para cumprir tabela, fingir que está ouvindo, né? Quando a gente se propõe a realmente ouvir o que eles estão dizendo, maioria das vezes a gente se surpreende, mas se surpreende mesmo com as ideias que eles têm, né? Eu tenho um escoteiro meu que o olhinho dele até encheu de lágrima o dia que ele falou isso. Perguntei para eles uma vez: vocês se sentem desrespeitados? Eu senti a mágoa no coração dele, sabe, nos olhos dele, quando ele disse que os adultos não deixam ele terminar de falar. Ele começa a falar e os adultos, no caso os pais dele mesmo, sabe, interrompem, já atropelam ele na fala dele, né? E, gente, na verdade, uma das maneiras mais significativas, mais importantes da gente demonstrar respeito pela pessoa, essa pessoinha que a gente mais ama no mundo, é ouvir, ouvir atentamente. E não do jeito que eu estava dizendo, né? Ouvir só para cumprir tabela, ou. E enquanto a outra pessoa está falando, a gente, no lugar de procurar ter a intenção de realmente entender o que ela está querendo te dizer, se colocar no lugar dela, tentar ver as coisas sob o ponto de vista dela, por exemplo, olha, se eu fosse um adolescente, se eu não tivesse todas as informações, todas as experiências que eu já tenho agora como adulto, o que teria, né, de referência para eu falar, né? Então, ouvir, tentando ouvir com ouvidos de adolescente, sabe? Eu acho que é essa a diferença, é essa pegada desses 20 anos de experiência que me faz ter essa proximidade maior com os meus adolescentes, né, com quem eu convivo.